Gente, tinha dado erro, então a gente voltou, deu erro aqui, vamos voltar de novo. Espero que vocês voltem. Vou estar adicionando aqui a psicóloga. Gente, vai orando, vamos orando que vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Vai dar certo, gente, em nome de Jesus. Vamos conseguir te adicionar aí? Seja bem-vindo, Henry, também, se Deus quiser. Cadê o pessoal, gente? Chama o pessoal lá. Chama os amigos, chama todo mundo. Vamos que essa live aí vai ser muito boa. Ai, já conseguimos! Ai, graças a Deus! Agora sim! Ai, não deu pelo YouTube, mas vamos aqui. Vamos! Gente, sejam bem-vindos, tá? Aqui a nossa live. Essa aqui é a psicóloga Vanessa. Seja muito bem-vinda, Van. Muito obrigada, né, por ter aceito o meu convite para estar participando dessa live aqui com a gente. Para a gente estar falando um pouquinho, né, para você estar explicando um pouquinho sobre como ajudar alguém em crise de ansiedade. A gente sabe que hoje a gente passa por momentos muito difíceis, né? Principalmente nessas épocas aí que a gente teve de pandemia, e a gente viu que as crises de ansiedade, ela aumentou drasticamente, ela aumentou muito. E tem muita gente com essas dúvidas, como lidar, né, nessa situação com alguém que está na crise. Então, que você possa estar falando um pouquinho. Certo! Obrigada, Bruna, pelo convite, né? A tecnologia é assim mesmo, às vezes nos deixa na mão, mas prazer em conhecê-los aí virtualmente. Para quem está assistindo a gente, eu sou Vanessa, psicóloga, né? Fico muito feliz por ter recebido esse convite de estar falando de um assunto muito pertinente, né? E por que que ele é pertinente? Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, pasme, assim, no ranking dos países ansiosos, o Brasil é realmente o número um, né? E como você mencionou aí, a pandemia ela foi um agravante, né, para essas questões de saúde mental em geral, especialmente em transtornos de ansiedade. É importante dizer que a ansiedade em si, ela é uma emoção, antes de mais nada, tá? Então, muita gente quando fala em ansiedade, já pensa logo nos transtornos, né? Já pensa logo numa coisa patológica. Mas a ansiedade em si, ela é uma emoção que todos nós sentimos, né? Então, ela se apresenta na sua forma adaptativa, né? Que é essa ansiedade que a gente fica quando vai fazer alguma prova, né? Quando a gente tem algum evento importante para ir. É esse tipo de ansiedade que a gente chama de adaptativa. E não tem por que a gente combater esse tipo de ansiedade, né? A ansiedade que a gente precisa tratar, né, que a gente precisa procurar profissionais da saúde mental, né, seja psicólogo e psiquiatra, que são dois profissionais que trabalham ali muito juntos, é na área da ansiedade patológica que a gente fala.
né? Uma pessoa ela pode, por exemplo, ter uma crise de ansiedade sem ter um transtorno de ansiedade. Isso é importante dizer também. Porque às vezes você tem uma crise, mas aquilo ainda não se configurou em um transtorno, né? Para se configurar num transtorno vai depender de um diagnóstico, né? Onde o profissional vai avaliar quanto tempo você está se sentindo ansioso, né? Em termos de crise, quais são os sintomas, com que frequência. Então, tudo isso aí vai ser preciso, né? Para se configurar em um transtorno de ansiedade, né? E quando a gente fala de transtorno de ansiedade, é um termo vasto que abrange vários tipos de transtornos, né? A gente tem a fobia específica, a fobia social, a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, a agorafobia, né? Então, são diversos tipos de transtornos de ansiedade. Mas vamos lá focar na crise, né? Crise, quem tem transtorno de ansiedade, então, tem crise de ansiedade, tá? E aí, Bruna, a gente fica se perguntando como que a gente pode, né, lidar com pessoas que estão passando por esse quadro tão difícil que são as crises de ansiedade, né? Então, pra gente... Antes de você começava, no próprio YouTube, deixaram uma perguntinha lá, antes de você passar a parte de como lidar, perguntaram quais são os sintomas da crise de ansiedade. Quais são os sintomas? Uhum. Certo. É uma pergunta muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, porém ela nem sabe, né, que está com crise de ansiedade. Eu tenho muitos pacientes que eles acharam, né, antes de receber o diagnóstico, eles acharam que eles estavam infartando, que eles estavam enlouquecendo, que eles estavam tendo um derrame, né? Então é muito importante a gente configurar realmente os sintomas de uma crise de ansiedade para que a gente saiba reconhecer em nós mesmos e nas outras pessoas, né? Então, sintomas, vamos lá. Crise de ansiedade, a gente tem sintomas em várias esferas. Então, a gente tem sintomas cognitivos, como falta de atenção, pensamento acelerado, né? Percepção reduzida. Então, esses são os sintomas cognitivos. A gente também tem sintomas emocionais. Angústia, tristeza, medo, desespero, né? Tudo isso são sintomas emocionais porque a ansiedade é uma emoção e nos causa também outras emoções, né? É iniciadora de outras emoções. Então, vem essas outras acompanhadas. E nós temos também os sintomas físicos da ansiedade, que costumam causar muito medo, né? Que é taquicardia, aquele coração acelerado, que parece que tá batendo assim, né? Quase saindo pela boca. Temos também a questão da falta de respiração, né? Uma respiração insuficiente, né? Os pacientes costumam relatar uma respiração dificultosa, né? Eu não estou conseguindo respirar direito, ou eu não estou respirando, né? Temos também a hiperventilação, quando a pessoa ela respira muito rápido, né? Então, tem esse outro sintoma. Ou ela sente falta de ar ou é hiperventilação, uma respiração rápida, né? Temos também a questão da sudorese, né? Mãos suando, né? Nem tá tão calor assim, mas a pessoa ela tá se sentindo ali muito, muito suor, né? Temos também a questão dos calafrios, né? Então, apesar de estar naquela suadeira, tem aquela sensação de ter muito frio. Algumas pessoas tremem, né? Tem tremores involuntários por conta da ansiedade. Temos também a despersonalização, um sintoma que não é muito falado na crise de ansiedade, porém ocorre, que é a sensação de estar fora do corpo. Então, a pessoa que ela tá em crise de ansiedade, ela pode sofrer isso, né? Aquela sensação de que eu estou fora da realidade, eu estou fora do meu corpo, eu não estou vivendo esse momento na realidade, né? Então, ocorre esse sintoma também. Pode ocorrer, não é muito comum, mas pode ocorrer desmaios ou sensação de desmaio, tontura, né? Então,
são vários sintomas de A ansiedade, né? síndrome do pânico, ela também é incluída? Que estão perguntando aqui na live. A síndrome do Sim, pânico. sim. Ela é Sim, na incluída também. verdade, a síndrome do pânico, né, também chamado de transtorno de pânico, é um transtorno de ansiedade. Lembra que eu falei que o transtorno de ansiedade é um Sim. termo genérico que abrange vários transtornos de ansiedade? Então, o transtorno de ansiedade é um deles. Só que a crise de pânico, né, que inclusive eu fiz uma live semana passada sobre isso, a crise vem como um medo súbito e intenso de morrer ou de enlouquecer. São os dois medos principais na crise de pânico. Então, a pessoa pode estar aqui, de repente, tranquilinha, sem ter sintoma nenhum, e aí, de repente, ela começa a achar, nossa, eu estou passando mal, eu vou morrer. E aí começa o corpo aquela adrenalina, né, que ocorre e a pessoa tem uma crise muito forte, né, que causa realmente muito medo, por isso que é uma crise de pânico, realmente, né? Mas a pessoa, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade generalizada, a crise dela é diferente. Ela tem a sensação de que está o dia inteiro ansiosa, né? Então, ela pode ter um pico, né? Quando a pessoa chega na crise, mas ela normalmente é uma pessoa que está o dia inteiro ansiosa. Ela se sente sempre ansiosa e começa a mexer com as pernas, né? Mexer com os braços, não consegue ficar muito tempo numa posição só, se concentrando numa coisa só, né? Então, isso são sintomas bem característicos da ansiedade generalizada. Mas, como eu disse, você não precisa ter um transtorno de ansiedade para ter uma crise de ansiedade. Você pode ter a crise sem ter esse diagnóstico de um transtorno específico aí. E agora? É o que todo mundo quer saber. Como ajudar alguém em crise de ansiedade? Porque, de repente, você está na rua, você está na casa de alguém, de um parente, de um amigo. De repente, a pessoa às vezes até não sabe que tem a crise de ansiedade e, de repente, ela passa por esse sintoma de crise de ansiedade. Como lidar com essa situação? Como agir? Como saber acalmar aquela pessoa nesse caso? Então, vamos lá, né? Quesitos muito importantes aí. Você quer ajudar uma pessoa com ansiedade, com crise de ansiedade, né? Ou você mesmo é um ansioso aí que está passando por essas crises? Primeiro, né? Se você está com uma pessoa com crise de ansiedade, nunca diga que aquilo é pequeno, no sentido de desvalidar a pessoa, no sentido de dizer que ela está com frescura, ela não está sentindo nada de verdade, porque tudo que ela sente é muito real. Inclusive as sensações físicas, né, de falta de ar. Às vezes a pessoa fala, mas você não tem nada no seu pulmão, né? Então é mentira, né? Você não tá mesmo com falta de ar. Não, ela tem a sensação da falta de ar, né? Então, tudo que ela sente é verdade, você precisa validar isso, né? Não adianta nada você querer ajudar alguém falando, ai, não, isso daí não é nada, né? Então, não adianta fazer isso. Outra frase também que é muito ruim, né? Que as pessoas usam, que é, vai passar, vai passar. Eu sei que é com boa intenção que as pessoas falam isso, mas isso dá a impressão para o ansioso de que ele não está sendo levado a sério. E de que aquilo que ele está sentindo não é lá uma coisa muito importante, né? Então, evita esse tipo de frase. Outra coisa também, né? Estamos falando primeiro do que não fazer, né? Do que não fazer para ajudar uma pessoa que está com crise de ansiedade. Então, primeiro os erros, depois os acertos, né? O que não fazer também, você ficar falando o tempo todo com a pessoa, né? Ah, faz isso, faz aquilo, é assim, é assado. Não, né? Às vezes a pessoa não quer aquilo que você acha que ela precisa. Então, evite ficar falando muita coisa e falando rápido, principalmente. Não faça isso. Outra coisa também errada, não acelere a pessoa. A pessoa que está com crise de ansiedade, ela já está tudo acelerado. Aí você vai lá e fala, não, mas você tem que melhorar, mas você tem que fazer isso e fazer aquilo. Não, não acelere a pessoa. Tem que ir na contramão desse acelerador aí, né? Que fica a cabeça da pessoa.
E então, essas são algumas coisas que você deve evitar se você está com uma pessoa em crise de ansiedade, tá bom? Ah, Aqui tem uma pergunta do Felipe. Ele perguntou assim, ó, ansiedade é causado pelo psicológico da pessoa? então, são causas multifatoriais, tá? Então, quando a gente fala de um transtorno, a gente fala de um estado crônico, tá? Isso no caso de transtorno de ansiedade. Sempre que é transtorno, é algo crônico, ou seja, algo que a pessoa ela vai tratar a vida inteira. Isso não quer dizer que ela não vai ter qualidade de vida, que ela não vai ter equilíbrio, mas isso quer dizer que requer uma atenção durante a vida inteira e que é multifatorial, ou seja, tem várias causas. Então, tem causa hereditária, se você tem pessoas na família com transtorno de ansiedade, você tem maiores chances de desenvolver transtorno e que começa com crises, né? Tem também causas ambientais, se você vive num ambiente familiar, profissional, muito conturbado, você também vai ter, né, aquele eliciador das crises, a causa pode estar ali também, uma causa do ambiente. Tem também causas do seu pensamento, né? Causas cognitivas. Então, o seu pensamento, você tem uma propensão a ter pensamentos mais acelerados, a ser uma pessoa mais ansiosa, porque a ansiedade também é uma questão de personalidade. A gente tem traços de personalidade. Cada um de nós temos traços diferentes de personalidade. E esses traços, muitas vezes, contribuem para que a gente venha ser mais ansioso do que outras pessoas, né? Então, veja que são causas multifatoriais. Não existe só uma causa, é um conjunto de causas. Por isso que é multifatorial, tá bom? Tá respondido, obrigada. Agora você vai falar sobre a parte que é para ajudar, né? Uhum, sim. Então, agora vamos lá nos acertos, né? O que você faz de forma assertiva? Ouça a pessoa que está com crise, tá? Então, ouça o que ela tem a dizer. Se ela quiser dizer, é importante, né? Você quer falar, né? É importante você Você não pode obrigar perguntar. a pessoa a falar, né? Nunca, nunca obrigar a pessoa a falar ou a fazer aquilo que você quer. Então, assim, eu atendi uma vez, eu atendo grupos terapêuticos também, né? Dentre as várias demandas que eu atendo, o grupo terapêutico é um deles. E uma vez uma paciente minha teve uma crise no meio de uma sessão, né? De grupo. Então eu perguntei, né? Primeiro eu dispensei os outros participantes e aí eu perguntei para ela, né? Se ela queria falar, o que eu poderia fazer para ela se sentir melhor. Então é muito importante que você pergunte isso, porque às vezes a gente tem pré-concepções do que seja bom para a pessoa que não faz bem mesmo para ela, né? Que na realidade não vai fazer bem. Então a gente precisa perguntar para ela, né? O que você quer que eu faça por você, né? E também ouvir o que ela tem a dizer, se ela quiser dizer. Então você precisa perguntar isso, né? Outra coisa que você pode fazer é segurar na mão da pessoa, né? Isso vai dar uma sensação de trazer ela mais para o momento presente. E uma sensação também de conforto, de que você se preocupa com ela. Então, se você tiver intimidade com ela, isso é muito importante, né? Você segura na mão dela. Outra coisa que você pode fazer é ajudá-la a respirar melhor, né? A gente sabe que a respiração ela nos ajuda a regular as nossas emoções. Então, uma respiração que a gente ensina muito no consultório é a respiração diafragmática, em que a gente coloca as duas mãos assim no abdômen, que não vai dar para vocês verem meu abdômen, mas vocês imaginam duas mãos em cima do abdômen e aí você vai ajudá-la a contar a respiração dela, tá? Então, ela vai inspirar, puxando o ar pelo nariz, pode contar 3 segundos para essa inspiração. Depois ela vai segurar o ar em 3 segundos e vai soltar expirando pela boca em 6 segundos. Você pode contar enquanto a pessoa em crise respira, né? Outra questão também que você pode fazer com ela é o relaxamento muscular progressivo, né? Essa técnica, ela visa tensionar os músculos vários músculos, né? Tanto da face quanto do corpo.
e relaxar abruptamente. Então, vou demonstrar aqui. Você vai tensionar a testa, por exemplo, tá? Então, você levanta a testa bem, né? E aí, depois você vai relaxar abruptamente, tá bom? A minha não vai fazer tanto, porque a minha não tensiona muito, né? A minha testa não tensiona muito, mas imagine, né, que ela suba assim e aí depois ela cai, tá bom? Esse é um dos exemplos. Outra coisa que ainda não é fácil, o músculo da face é dar um sorriso, segurar um sorrisão, depois soltar abruptamente. Esses exercícios, eles são muito engraçados, tá, gente? O relaxamento muscular progressivo, mas é uma técnica que ajuda muito na questão da ansiedade. E isso você pode fazer com vários, né, vários músculos, tanto da face quanto do corpo. E aí, Bruna, o que eu falo para os pacientes, né? E para as pessoas também, quando eu estou falando com o meu público aqui na internet. Aprenda as técnicas antes de você ter uma crise. Porque quando você tem uma crise é muito desesperador. Então você não vai ter, né, a paciência, o tempo de ir lá, ai, peraí, como é que faz o relaxamento muscular progressivo? Não, você não vai saber fazer isso na hora. Então, você precisa aprender antes as técnicas, né? Colocar em prática quando você não está em crise, para quando você estiver, o seu corpo já ter aquela memória, né, daquele exercício que você fez. A sua mente já sabe as instruções e aí você faz com maior tranquilidade. Na hora da crise você não aprende nada, porque você está totalmente desestabilizado. Então você precisa aprender antes para colocar em prática, tá? Muito bom. Olha, tem mais uma aqui do Felipe, que ele falou assim, que a ex dele tinha muita ansiedade. Toda vez que ela abraçava ele muito forte. E às vezes até sem falar nenhuma palavra. E ela falava que ela se sentia bem. Isso realmente funciona, o fato do abraço, de você abraçar, a pessoa querer te abraçar sem falar nenhuma palavra. Realmente melhora a crise de ansiedade, alivia a crise de ansiedade? Pode aliviar, sim. Principalmente se a pessoa for íntima tua, né? E a pessoa tiver confiança em você, né? Então, a mesma coisa para a questão da mão, né? De segurar a mão. Então, o abraço também pode ajudar, tá? Outra coisa que pode ser feito também é fazer assim, ó, com as mãos, sabe? Como se fosse uma borboleta mesmo. E aí você coloca as mãos aqui, tá? E coloca um pouquinho abaixo, sabe, do osso que a gente chama de saboneteira? Que a gente tem Uhum. um ossinho, né? Sim. Então a gente vai colocar as mãos aqui um pouquinho abaixo desse osso, bem abaixo mesmo. E aí a gente vai fazer esse movimento, ó. Primeiro com uma mão, depois com a outra, né? A gente Como vai se fazendo assim, fosse uma massagem. como se fosse asinhas de borboleta batendo ou uma leve massagem, né? Então, você faz isso por quanto tempo? Minutos, tá bom? Vários minutos, até você se sentindo bem. O que as pessoas costumam fazer é desistir antes do tempo, né? Eu sempre falo que a técnica ela precisa ser mantida até que você se sinta melhor. Então não adianta, né, você começar, ai meu Deus, nossa, eu não tô regulada ainda, porque isso aqui é para regular emoções, tá? Então, como a ansiedade é uma emoção que na crise está transtornada, isso daqui ajuda, né? É uma técnica. Então, você precisa fazer por alguns minutos esse daqui. Respiração diafragmática, a mesma coisa. Você vai fazer por alguns minutos. Relaxamento muscular progressivo também. Outra coisa muito prática, que é uma técnica super fácil de lembrar, super simples, é a observação do ambiente. Tá? Então, você vai ajudar a pessoa a descrever o que tem no ambiente. Isso vai ajudar ela a tirar o foco das sensações ruins e colocar o foco no aqui e agora através da observação do ambiente. Então, por exemplo, você está ali com uma pessoa que está em crise de ansiedade. Vou descrever o ambiente que eu tenho aqui, tá? Então, eu estou olhando o notebook da Samsung branco, estou vendo uma ring light, estou vendo aqui uma extensão cinza com verde, com um carregador conectado, 2 celulares, 2 copos de água, um fone de ouvido branco. Então, aqui eu estou dando um exemplo de como você descreve o ambiente, tá bom? Então, para você ajudar uma pessoa que está em crise de ansiedade, você fala, Bruna,
descreve o que você está vendo, as cores, as formas, a textura, o tamanho, e a pessoa vai descrevendo para você, tá? Isso ajuda a trazê-la para o momento presente, para o aqui e agora, tá? Então vai aliviar muito nas crises de ansiedade. Aqui tem uma pergunta também do André Ian, ele está falando assim: respondo centenas de pessoas no app o dia inteiro. E algumas vezes no dia me sinto extremamente estressado, cansado, insatisfeito com o meu trabalho. Isso é uma crise de ansiedade ou uma crise de estresse? Então, André, você está caminhando aí para o estresse, tá? O estresse, ele tem... Eu tenho, inclusive, uma live sobre isso no meu Instagram. O estresse, ele tem 3 fases. E quando você está chegando na fase da exaustão, que é a última fase, você sente que as suas forças se esgotaram, que você não aguenta mais aquele ambiente, aquela pessoa, aquilo ali que você está vivendo, né? A gente fala que chegou na fase da exaustão do estresse. Então, são situações que você precisa estar alerta. Por quê? Porque pode se tornar um gatilho para você desenvolver uma crise de ansiedade. A crise, ela não vem do nada, ela vai vindo, né, aos poucos, dependendo da situação que você passa e da forma como você lida com a situação. A forma como você lida é mais importante do que a situação em si. Por isso que é muito importante, às vezes, você ir num analista, você ir num psicólogo para poder te ajudar, né, a adquirir ferramentas de resolução de problema, ou até mesmo esse problema, né, que às vezes engloba assim, o lado profissional, de repente mudar de área, mudar de emprego, porque em alguns ambientes eles são tão estressantes que a pessoa realmente não consegue desenvolver ferramentas para lidar com aquilo. Então, é um estresse que pode desencadear uma crise de ansiedade. Muito bem. Atividade física, ela ajuda a evitar crise? Demais, demais, O Diego demais, está demais. perguntando. Sim, se eu pudesse citar um remédio natural para você lidar com a ansiedade, seria exercício físico. Já fiz live com um psiquiatra e ele mencionou isso, né? O Ele tá Fred. na Ele live disse. aqui, eu acho, ainda. Uhum, ele estava assistindo aí, eu vi comentário. Então, ele citou, né, a questão da atividade física como um coadjuvante aí no tratamento da ansiedade, inclusive com efeitos similares à medicação psiquiátrica, só que de uma forma natural. Então, a atividade física, ela traz uma alteração na química do seu cérebro, que faz com que você tenha, né, mais sensação de prazer, de relaxamento, de satisfação diante da vida. Então, eu costumo dizer que para ansiosos, a atividade física ela não é opcional, ela é obrigatória. Assim como você toma um remédio controlado todos os dias, você deve praticar atividade física pelo menos umas 5 vezes na semana se você é ansioso. Muito bom. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Quer tirar mais alguma dúvida aqui pra gente, se for necessário a gente já encerrar a live? Deixa eu ver. Tem, acho que é sobrinha ou sobrinho seu perguntou. Acho que o pessoal que já respondeu. Estava perguntando que hora que a gente tinha começado a live. Ah! A Lina perguntou que hora que começou a live. Gente, entrou muita gente aqui. Nossa, não deu nem para agradecer. Tanta gente que está aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, a gente já tira a dúvida. Aí aqui o Diego está falando, sinto um bem-estar após a atividade física. Ele falou. Sim, muito comum, né? Porque vários hormônios aí são liberados que fazem com que você se sinta mesmo relaxado, uma sensação intensa de prazer, né? Então, como eu disse, é um ansiolítico natural, né? Quando você está com crise de ansiedade, normalmente você vai para o pronto atendimento, o que eles aplicam em você? Diazepam, né? E quando você vai no psiquiatra, né, o Rivotril, mesma composição, que é um ansiolítico forte, tarja preta, para que você controle as crises de ansiedade mediante a medicação. Então, assim, se você for fazer, né, isso de forma natural, é colocar estratégias anti-ansiedade em prática. Uma coisa muito importante também, que eu ainda não disse, é a aceitação da ansiedade, tá? Se você tiver em crise, isso é
assim, um coringa, gente. É uma coisa assim que eu descobri quando eu tive crise de pânico. Eu costumo falar que eu tive crise de pânico, né? Inclusive foi isso que me ajudou a escolher o meu nicho profissional. Então, há alguns anos eu tive crise de pânico e eu coloquei todas as estratégias que eu explico hoje para os meus pacientes em prática. E foi assim que eu me livrei das crises. Então, um coringa, assim, uma coisa segredo, assim, fechado, as 7 chaves que eu vou abrir aqui. Nunca diga que você não quer se sentir ansioso. Nunca diga que você não quer ter crise de ansiedade. Quanto mais você rejeita a crise, quanto mais você diz que não quer senti-la, mais forte ela fica, porque a crise se alimenta do medo. Qualquer crise de ansiedade, ela se alimenta do medo. Se você tiver medo, se você repelir a crise, se você ficar nervoso na hora da crise, ela vai aumentar, você vai ter que ir no pronto atendimento. Então, nunca, nunca, né, diga não para uma emoção. A ansiedade vem, confie no seu corpo, confie que você vai conseguir regular essa emoção, né? E não tenha medo de sentir isso. Eu sei que as sensações são horríveis, eu já senti isso. Mas quanto mais você fica ali, né, mandando embora a ansiedade, mais as crises vão aumentar, tá? Tenha sempre em mente que a ansiedade é necessária para a sua sobrevivência, como qualquer outra emoção. Então você nunca mais vai pensar isso de que eu vou ficar livre da ansiedade para o resto da minha vida? Não, você nunca vai ficar livre da ansiedade, porque você precisa dela para sobreviver. Sem ansiedade, se você estiver num lugar de perigo, você não corre se você não tiver ansiedade, sabia? Se você estiver num lugar, ele estiver pegando fogo, tiver um perigo ali iminente, real, você não corre se você não se sente ansioso, se você não tiver um estresse ali da ansiedade. Então, ela é necessária para a sua sobrevivência, assim como todas as outras emoções. O que você precisa aprender é regular essa emoção. Sabe quando algo está fora de sintonia, uma rádio fora de frequência e você vai arrumá-la para ela ficar na frequência certa, para ficar no volume certo? É a mesma coisa que você vai fazer com a ansiedade. Você vai regular essa emoção. Você nunca vai mandá-la embora para sempre, né? Tendo essa aceitação da ansiedade, uma consciência real sobre a ansiedade, você vai estar muito mais preparado para lidar com as crises do que você ficar imaginando que não vai se sentir ansioso novamente. Você pode comparar a ansiedade com uma visita incômoda, que você precisa aprender a lidar, aprender a como ela funciona, né? Não repelir de fato. Porque o seu cérebro, quando você tem uma crise de ansiedade, ele pensa que você está em perigo. E ele manda esses sintomas, quando eu falo isso, as pessoas ficam admiradas. Os sintomas da ansiedade é para o seu bem, é para a sua sobrevivência. Os sintomas que vem, que fazem que o seu coração bombeie, né? Vai ir mais sangue, mais oxigênio. Isso aí é para você lutar ou fugir diante de uma situação de perigo. Mas qual que é o erro nisso? O erro é que o seu cérebro percebe um perigo que não é real, ele é imaginário. Você precisa ajudar o seu cérebro a reconhecer que o ambiente não está oferecendo um perigo real, é só um perigo imaginário. Mas o que ele faz é toda uma preparação para que você consiga reagir diante de situações de perigo. Seu corpo é sempre seu aliado, nunca seu inimigo. Eu creio que isso que você falou tem a ver com o que o irmão Felipe perguntou agora. Se a pessoa chegar em um grau extremo de ansiedade, qual que é o nível de perigo que ela está correndo? Creio que bate isso com o que você falou agora, né? Sim. A questão aqui é que a gente precisa se atentar, Bruna, ao tratamento, tá? Uma coisa que é muito importante, a live não substitui o tratamento. Não, Qualquer de jeito informação nenhum. que você tenha, não substitui o tratamento. Aqui é para você ter mais conhecimento, né? Mas você precisa procurar um profissional. Por quê, Bruna? Porque sintomas de ansiedade, assim como qualquer outro transtorno mental, doença mental, vai interferir na sua parte física. Mente e corpo é um sistema só. Se você não cuidar, vai agravar. Eu tenho pacientes que ficaram com arritmia por conta de crises frequentes de ansiedade. Então, pode afetar o sistema cardíaco, gastrointestinal,
né? Então, você precisa realmente cuidar, tratar dessa área. Né? O que a gente está passando aqui são informações importantes, por quê? Porque você vai medir o seu nível de ansiedade. Se tiver um nível extremo, se estiver tendo crise toda semana, gente, procura psicólogo e psiquiatra, tá bom? Eles podem até te encaminhar para um nutricionista, porque a gente não falou dessa parte, né? Que não era o tema aqui da live, mas a alimentação tem muito a ver com saúde mental. Então, Aí, pode se te vocês encaminhar para um quiserem, a nutricionista. gente faz outra depois também, porque tá todo mundo aqui, ó. Ah, é porque Quero é um outra, eu quero vasto, outra. né? Tá É tudo um aqui, ó. Eu quero universo. outra, eu quero outra. A ansiedade é um universo, realmente. Então, tem várias facetas. Então, pode te encaminhar para um nutricionista, para um educador físico, para ver essa parte da educação física, né? Então, assim, existem vários recursos para você lidar com a ansiedade, mas você precisa procurar ajuda profissional. Se as crises fugiram do seu controle, se você estiver tendo toda semana crise, vai procurar um profissional que você vai se sentir melhor, tá bom? Tá bom. Aqui, agradecer aqui o André, que ele falou aqui, ó. Todo mundo aqui na live apoiando as amigas. Ajudar o próximo ajuda a aliviar a ansiedade, né? Gente, obrigado, isso aí. demais. Obrigado. Sim. Quero aqui agradecer, acho que não sei se tem mais um. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Porque subiu tanto aqui que eu falei, nossa. Sim, muitas mensagens, estou vendo aí. Aqui a Mara perguntou se pode matar, infarto, essas coisas. Se a crise de ansiedade ela pode matar. Não, crise não mata, tá? Crise não tem. Isso é uma coisa muito importante que ela perguntou. Porque muita gente, principalmente quem tem crise de pânico, tem muito medo das crises porque acha que pode matar. Não existe, tá? Na história aqui da psicologia, nenhum relato de morte devido simplesmente à crise de ansiedade. Não existe. O que pode acontecer é você ficar com estresse durante muito tempo e isso vir a acontecer uma alteração no seu sistema cardíaco e aí você pode se infartar devido a estresse e exaustão durante muito tempo, tá bom? Mas as crises em si de ansiedade não matam. E outra coisa também, por exemplo, uma pessoa que ela tem predisposição genética a doenças cardíacas, né? Eu já tive paciente assim. Então, você tem lá na sua genética um gene que te predispõe a uma doença cardíaca, né? E aí você tem um estresse, em exaustão, você trabalha sem parar, você não tem seu momento de lazer, você não cuida da sua saúde mental, você pode vir a infartar? Sim. Mas você precisa ter genética para isso, tá bom? É importante dizer isso. Se você tem genética para doença cardíaca ou para diabetes, isso pode se alterar devido ao seu estado emocional. Mas crise em si de ansiedade não mata, tá bom? Ah, então tá jóia. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de a gente ter feito essa live. Quero te agradecer, Vanessa, por todo o carinho, toda a atenção. Depois aqui tem mais uma do Felipe aqui, antes de a gente encerrar, para a gente estar encerrando. A falta de uma companheira, de um companheiro do lado, pode causar uma ansiedade na pessoa? E por quê? Pode sim, Felipe. Tem algumas pessoas que elas têm desde criança, né, um transtorno bem característico de criança, a ansiedade de separação. Então, crianças que tinham muita dificuldade de separar da mãe, de estar longe dos familiares, das pessoas queridas, elas podem desenvolver a ansiedade de separação. Na vida adulta, isso deixa marcas e ela fica com medo de abandono, com medo de ficar sozinha, desenvolve dependência emocional. Então, como eu disse, a ansiedade também é uma questão de personalidade. Se você tem, né, essa predisposição aí na sua personalidade a ser uma pessoa que tem muita necessidade de companhia, né? Todos nós precisamos, né, de companhia, seja de amigos, de relacionamento amoroso, de família. Nós somos seres sociáveis, então nós temos essa necessidade. Mas algumas pessoas têm isso exacerbado. Elas precisam muito estar com outra pessoa, elas têm uma necessidade enorme de estar com alguém e têm até a dependência emocional. Então, elas podem estar predispostas a desenvolverem crise de ansiedade devido a esse gatilho emocional. Mas é importante
a gente tratar dessa parte. Por quê? Porque dependência emocional não é algo normal. Então, a gente precisa tratar disso na terapia, né? Porque às vezes a sua ansiedade é só o resultado mesmo de uma situação, ó, mais profunda, né? E que você precisa tratar. Então, algumas pessoas, elas estão muito desesperadas devido a essa ferida lá da infância, que é, eu tenho uma ansiedade de separação enorme, eu tenho uma crença de abandono, de que eu vou ficar sozinho, de que de que ninguém vai me amar, vai me apoiar, e aí eu tenho uma necessidade além do normal de estar com outra pessoa e pode desencadear crise de ansiedade, sim. Beleza. Então, é respondido, pessoal. Se vocês quiserem que a Van volte aqui para estar falando outros assuntos, vocês vão deixar muito like nesse vídeo aí e vai mandar para todo mundo. Vocês vão, ó, um desafio para vocês, vão mandar para todo mundo esse vídeo, porque hoje a gente vê o quanto a crise de ansiedade ela fala alto, né? Principalmente nesse tempo que a gente está agora. Então, como você falou, essa live aqui que a gente fez não tira a questão do profissional. Você tem que ir no profissional, gente. Profissional, ele foi feito para isso, para te ajudar. Aqui a gente só tá dando umas dicas. E quem quiser seguir a Vanessa, eu vou deixar o arroba dela aqui para você estar seguindo ela, tá bom? Muito obrigada, Van. Que Deus te abençoe, viu? Obrigada por ter se disposto, né? Disponível para estar participando aqui dessa live aqui comigo. Desse trancos e barrancos a gente conseguiu fazer, porque era para ser no YouTube, não foi. Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Que Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe as tuas mãos, o teu jeito de falar com os pacientes, que ele te capacite ainda mais para ser essa profissional maravilhosa que você é, viu? Obrigada, Bruna, né, mais uma vez. Amém para as coisas lindas que você disse, né? Obrigada pelo convite, obrigada pro pessoal aí que participou da live, que fez perguntas, pessoal, que nota 10 interagiu aqui, né? Muito bom, gente. E também quero convidá-los, você que não me segue, você que me conheceu aqui pela live da Bruna, me siga no Instagram que está aparecendo aí para vocês, @psivanessaviana. Aqui são conteúdos exclusivos para ansiosos, onde eu ensino, né, através de posts, de reels, com humor, né, mais papo cabeça, mas tudo isso para ensinar ansiosos a diminuírem ou até sanarem as crises de ansiedade, tá bom? Então, vem comigo para assistir. Eu super recomendo, porque eu tô lá nela, tô na página dela. Recomendo, muito bom. Gente, muito obrigada por todos que participaram. E agora, eu quero agradecer e falar para todos vocês, gente, superem a barreira da ansiedade. Assim como é o tema do meu YouTube. Superem a barreira da ansiedade, você consegue. Você vai conseguir. Com fé em Deus, vocês vão conseguir. E passem com o psicólogo porque é necessário para se ajudar a mente, porque o Senhor, Ele cuida. Só que também a gente tem que fazer a nossa parte. Então, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada, Van. E vamos aguardar uma próxima live, viu? Está super convidada de novo para uma próxima live aí. Tenho certeza que todo mundo vai querer. Tamo junto. Só chamar, fico à disposição, tá bom? Beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.